Aqui, então, falando um pouquinho de alguns aspectos mais gerais, né? E aqui a gente vai falar de coisas que se aplicam a qualquer tipo de projeto, né? Não só de projetos de tecnologia de informação e projetos de data science, mas qualquer tipo de projeto. Mas é preciso estar atento primeiro, se os critérios de sucesso do projeto estão definidos. O que a gente quer dizer com critério de sucesso do projeto? Bom, eu vou entregar uma solução cujo objetivo é mitigar fraude, né? Mitigar fraude no sistema de varejo da empresa. Ok, mas o que vai ser considerado um projeto de sucesso? Então a gente pode pensar, bom, eu entreguei o projeto no prazo, dentro dos custos que foram estimados, isso seria considerado um projeto de sucesso? Não. Um projeto de sucesso, além disso, né, ele teria que principalmente entregar valor, ele ser útil, né, ele agregar valor para a organização. Então a gente vê, às vezes, alguns projetos, por exemplo, existe lá um executivo da empresa da área financeira que ele tem uma ideia mirabolante lá com relação a algum tipo de métrica que ele quer implementar. Ele aloca lá um orçamento, desloca equipes, enfim, ele faz todo o movimento para desenvolver aquele indicador que, do ponto de vista organizacional, não tem utilidade nenhuma. Era apenas uma curiosidade dele. Aquilo não vai agregar valor para o projeto, né? Uma coisa pessoal dele. Outra coisa que pode acontecer é algum executivo da empresa ela ir em alguma onda, em algum hype, né? Então, eu ouvi falar lá de um projeto usando lá um tipo de tecnologia e ele quer implementar aquilo. Então, não para atender, para resolver um problema da organização, não para entregar valor para a organização, né? Mas também por uma questão pessoal, né? Então, a gente precisa ver se o projeto de fato entrega valor, e o valor tem que ser para a organização, né? Não pode ser coisas pessoais. Outra questão, o projeto está em conformidade com as normas de governança de dados da organização. A gente sabe que hoje, a gente fala muito, né? Vocês já ouviram falar muito, que os maiores ativos das empresas não são mais os seus prédios, as suas máquinas, os seus equipamentos, e sim são seus dados, né? E por ser por ser algo tão valioso, deve existir uma governança desses dados. Então, na verdade, uma governança de dados nada mais é do que são diretrizes, normas de como os dados devem ser gerenciados dentro da empresa, né? Como eles são acessados, armazenados, como é feito o backup, enfim, é uma política geral de tratamento de dados. E o que pode acontecer? O que pode acontecer se você chegar se você for desenvolver um projeto em uma empresa que tem implementado, já que está implementando políticas de governança de dados? Bom, o seu projeto, como vai tratar de dados, ele vai ter que se adequar a essa governança. E isso provavelmente vai afetar o projeto, né? Porque eles vão dizer lá, essa governança ela vai dizer lá diversos procedimentos de como os dados têm que ser tratados, extraídos, armazenados, seguros, né? Isso com certeza vai afetar o seu projeto em termos de tempo de desenvolvimento, de custo, né? Então, isso tem que ser considerado. E por que isso é importante você observar no início do projeto? Porque imagina se você começa a desenvolver o projeto, você começa a codificar lá, você fica meses codificando,
e quando você vai colocar os dados no armazém de dados, só então lá o executivo-chefe lá dos dados, ele descobre que existe o seu projeto, ele vai dizer, não, você fez aí, tá tudo errado, começa tudo de novo, você só vai conseguir colocar dados aqui dentro do meu DataMart se eles atenderem aos requisitos, as normas aqui de governança. Okay? Outra questão, as tecnologias a serem utilizadas são maduras e são estáveis. Então, voltando aquilo um pouquinho que a gente falou lá do WIPE, né? Então, eu ouvi falar de uma nova tecnologia. Isso aconteceu, eu acho aí que há 10 anos atrás, mais ou menos, quando começou o WIPE com relação a Big Data, né? Se falava muito de Hadoop, né? Só fazendo um parênteses para quem não conhece, o Hadoop é uma ferramenta de processamento de dados em clusters, né? Diferente de um processamento clássico, né? Que você tinha um único servidor processando dados, e você precisasse aumentar a capacidade desse processamento, você colocava mais memória e mais CPU, né? Você aumentava a capacidade de CPU. Quando a gente está falando de processamento em cluster, a gente fala de um processamento distribuído, né, entre dezenas, centenas ou milhares de computadores. E se você precisar aumentar o seu processamento, você não vai colocar mais memória ou aumentar a capacidade de CPU, você coloca mais nós. Por isso que a gente fala que é um processamento horizontal, não mais vertical. Então, voltando lá, há 10 anos atrás, quando existiu o hype de Big Data e se falou em Hadoop, né? Então, existiam vários executivos de empresa que queriam ter o Hadoop implementado dentro da organização, simplesmente porque se falava muito. Mas eram problemas data driven que podiam ser facilmente solucionados com soluções clássicas, que elas iam ser mais baratas e que, além de ser mais baratas, eram mais estáveis. Né? A gente estava falando de trocar uma ferramenta, por exemplo, que tinha 10 anos de maturidade por uma ferramenta que tinha 2 anos, né, de desenvolvimento. Né? Então, é outro fator a considerar. Antes de eu passar aqui para a próxima, eu vou ver aqui algumas questões que colocaram. Os requisitos de governança de dados estariam relacionados às boas práticas, tanto na nomenclatura de tabelas e campos, quanto, por exemplo, a janela de horário de acesso, seriam esses exemplos. Sim e não. Quando a gente fala, por exemplo, de sistemas transacionais, você normalmente está comprando uma solução que já vem lá com a arquitetura dela, né, de dados, né? Mas quando a gente está falando de estruturas de dados que serão montadas dentro da empresa, sim, né? A gente está falando de boas práticas, de como esses dados vão ser armazenados. A gente está falando de registros de dados mestre, né? Que são aqueles registros de dados vitais para a empresa, por exemplo, o cadastro de clientes. Empresas que não têm governança de dados, né? Você pode ter o cadastro do cliente espalhado. Né? Você tem um cadastro do cliente lá no financeiro e você tem outro cadastro de clientes lá no compras. Daí o que acontece? O cliente ele muda de endereço, atualiza no financeiro, mas não atualiza no compras. Aí ele recebe o produto no lugar errado. Né? Então a governança de dados, uma das práticas é ter dados mestre, né? Ou seja, os registros importantes vão ser centralizados, vão ser únicos. Né? Ela trata também de eu diria assim, de democratizar o acesso aos dados a toda a organização. Aqui é de direito. Então, ela considera assim, boas práticas de arquitetura de dados também.